noite de 31 de outubro de 2002, os pais de Suzane foram assassinados a pauladas pelo namorado e cunhado de Suzane, amando dela. Christian Cravinhos relata terem entrado na casa e Suzane foi ao quarto de seus pais para confirmar que estavam dormindo, ligado à luz do corredor, sentado na escada e esperado o assassinato ser cometido. Logo após, a Suzane e Daniel vão para o motel e pouco tempo depois buscam o irmão num cybercafé, indo para casa e encontrado a cena do crime. Em 2006, após 65 horas de júri, Suzane von Richthofen e os irmãos Christian e Daniel Cravinhos foram condenados por homicídio triplamente qualificado. Daniel e Suzane foram condenados a 34 anos e 6 meses de prisão e Christian a 38 anos e 6 meses. Suzane completou 4 anos de cadeia e foi liberada para regime semiaberto, onde o júri alega ter tomado a decisão por um bom comportamento. Daniel também teve regime semiaberto após 5 anos de prisão e seu irmão Christian após 8 anos de prisão, mas em 2016 foi preso novamente por suborno. Bom dia, a gente está aqui com a Fabrícia, especialista da escola, e ela vai dar a opinião dela sobre o caso da Suzane von Richthofen que aconteceu em 2002. Bom dia, Fabrícia, tudo bem? Tudo bem. Você se lembra do caso que aconteceu em 2002 da garota que assassinou os próprios pais? Sim. Então, você pode dar a sua opinião pra gente, por favor? Foi um caso muito chocante, né, de muita violência, que chocou o país todo, né? Mas eu acho que a gente não pode julgar, porque a gente não sabe em que condições, né, essa pessoa que cometeu o crime estava naquele momento, né? Será que essa pessoa estava em plena faculdade mental, né? Será que essa pessoa estava bem mentalmente ou não, né? Então acho que não cabe a gente julgar essa atitude, porque a gente não sabe até que ponto essa pessoa estava normal ou essa pessoa foi acometida por um surto de loucura, né? Acho que cabe às autoridades, né, essa avaliação, né, primeiramente da saúde mental dessa pessoa, né, para depois passar para a parte do julgamento. Sim, mas a gente fala sobre como você lembra como ela foi influenciada pelo namorado abusivo dela, né? Você acha que pode ter tido alguma participação dele, assim, no psicológico dela, né? Porque ela sempre teve uma vida boa, assim, mas a gente também não sabe, né? Porque como a gente não sabe como é que ela era a relação dela com os pais, né? Que era bem conturbada, né? Que os pais dela eram bem ausentes, assim. É muita coisa por trás, é muita coisa que pode ter influenciado. Tem essa questão desse namorado que pode ter influenciado, né? Essa relação com os pais a gente também não sabe, né, como que era, até que ponto, né, essa relação era saudável ou era uma reação doentia, né? E a própria Suzane, a gente não sabe até que ponto essa pessoa estava saudável ou essa pessoa estava doente mentalmente. Mas o que você acha sobre as autoridades terem liberado os irmãos e ela, assim, por ter cometido crime e eles terem uma vida normal agora, já montarem suas famílias, já terem sua vida profissional estável, assim, porque eles tiraram a vida de duas pessoas e seguem a deles normalmente. O que você acha sobre as autoridades? Eu acredito que tenha sido feito, né, todo um processo de avaliação, né, e que a justiça julgou, né? A justiça no país é soberana nesse ponto. Ela julgou e deu o veredito, né? Então, acredito, né, pra gente que está de fora é muito complicado analisar isso e dar um parecer, né, e fazer um julgamento, porque assim é muita coisa que foi investigado, né? São muitas provas, né? São muitas implicações no caso, né? Então, para haver um julgamento, a pessoa tem que estar a par, né, de todos esses detalhes. Sim, muito obrigada pela sua atenção, viu? Sua entrevista foi ótima, obrigada.
Na minha opinião, eu acho muito impressionante como a ganância pode transformar outras pessoas e fazer, né, coisas que essas pessoas, né, nunca pensariam que iria fazer, como a menina conseguiu influenciar os dois irmãos para matarem os seus pais e ela conseguir meio que a herança, né, dos pais, né, roubando o que eles tinham de valor. E, né, essa é a minha opinião. Ei, gente, a gente está aqui com a Gabriele e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que ela acha sobre o caso da Suzane von Richthofen. Bom, eu acho que seria uma coisa meio errada dela fazer, porque ela está seguindo influências e isso não é bom. Primeiro, eu acho que ela deveria ter pensado antes, porque se o namorado dela estava influenciando, ela deveria ter pensado que não era coisa boa já, né? Então, eu acho que ela deveria olhar para os dois lados, ela ver quem tem mais razão. Ela deveria ter conversado com os pais dela sobre o que o namorado dela estava falando com ela, essas coisas, tipo, vocês já estavam falando algumas outras, estavam dando outras influências para ela também, erradas, coisas que não levariam ela para o bom caminho, né? E tipo assim, bom, eu acho, tipo assim, como ela é grande de idade, Não, ela tem 18 anos. ela tinha 18 anos, então eu acho que sim, acho que ela deveria ser presa, sim. Não uma prisão perpétua, porque acho que prisão perpétua é demais, mas tipo assim, eu acho que ela deveria ser presa pelo menos por uns 12 anos, por aí. Porque, tipo assim, crimes mais graves ainda, eles dão menos tempo ainda, então, tipo